E aí pessoal, tudo bem? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre eletromagnetismo. Para a gente começar, eu quero falar para você sobre as fontes de campo magnético. A gente tem as fontes naturais e as fontes artificiais. As naturais, ímãs e a Terra. O ímã ele é uma fonte natural de campo magnético. Eu tenho o que a gente chama de polo norte e polo sul, e através desses polos aqui eu vou conseguir mostrar para onde o campo magnético aponta em cada região, em cada ponto. O campo magnético ele é vetorial, ele tem módulo, direção e sentido. Eu não calculo o valor do campo para o ímã, para a Terra. Eu não faço isso, eu não tenho aqui uma fórmula para fazer isso aqui para a gente aqui nas nossas aulas. Mas eu estudo quais são as direções e sentidos em cada ponto, certo? Então, essas linhas de indução aqui, elas mostram o sentido e a direção do campo magnético em qualquer ponto. Fora do ímã, essas linhas saem do norte e entram no sul. Então, é correto eu falar que sempre elas vão do norte para o sul? Não. Na parte interna do ímã, elas vão do sul para o norte, tudo bem? Somente de fora que elas vão do norte para o sul. Bom, é comum, não é uma regra, é comum a gente pintar uma partezinha aqui para chamar de norte e a outra para deixar no claro chamando de sul. Não é uma regra, você tem que usar a nomenclatura dada em cada situação, tudo bem? Mas vai ficar claro qual é o norte e qual é o sul, vai estar representado para você. Olha, para os ímãs eu falo sobre a inseparabilidade dos polos. O que quer dizer isso deles? Eu não posso separar o polo norte do polo sul. E se eu partir esse ímã bem no meiozinho aqui, Denis, ó, eu peguei aqui e quebrei esse ímã em duas partes. Essa parte daqui e essa outra parte daqui. Bem ali onde é a divisão do norte e do sul. Esse aqui vai ser o polo norte, esse aqui vai ser o sul? Não. Olha só, eu vou ter aqui, ó, o norte nessa região daqui, o sul aqui, e aqui, norte e sul, certo? Ah, Denis, então os ímãs sempre vão se atrair no ponto de cisão aqui? Não vai necessariamente acontecer isso. Porque se eu quebrasse esse ímã horizontalmente aqui, se eu fizesse dois ímãs dessa forma aqui, ó, o que iria acontecer? As duas partes que eu tenho aqui, se eu quebrei ele bem aqui no meio aqui, ó, olha só para você ver, formei duas novas partes. Essa aqui era polo norte, essa aqui também, sul e sul. Nessa região onde eu quebrei aqui, ó, eu tenho norte com norte e sul com sul. Então, aqui eu já falo para vocês sobre atração e repulsão dos polos. Polos iguais se repelem, polos opostos se atraem. Tudo bem? Então, eu não posso separar o polo norte do polo sul. Em outras palavras, por menor que seja o pedacinho do ímã que eu quebrar ali, esse pedacinho vai ter um polo norte e um polo sul. Tudo bem? Uma coisa interessante é a gente pensar sobre o alinhamento de um ímã numa região onde ele está. Se eu colocar um ímã nesse ponto aqui, como que ele vai se alinhar? As linhas de indução dele tem que se alinhar com as linhas de indução desse campo aqui. Esse Ørsted aqui, eu não sei falar esse nome direito, tá? Esse cara fez a experiência mostrando isso. Ele utilizou fios percorridos por corrente, que a gente já vai ver daqui a pouco. E quando ele colocava esse ímã numa região onde existia um campo magnético, esse ímã se alinhava com as linhas de indução naquela região ali. Então, se eu colocar um ímã aqui, ó, as linhas de campo dele aqui tem que se alinhar com essa aqui. Então, ficaria como se fosse o norte aqui e o sul daqui, ó, para que as linhas de campo dele estivessem dessa forma. Tudo bem? Então, em qualquer ponto que eu colocar, as linhas do campo magnético de cima vão se alinhar com as linhas de indução do campo onde se encontra. Isso é o que acontece aqui na região da Terra. Se eu botar um ímã aqui, ó, o norte dele se alinha com o norte geográfico e o sul dele se alinha com o sul geográfico.
significa que aqui tem que ser um norte magnético para atrair esse sul, e aqui tem que ser um sul magnético para atrair esse norte. Bom, pessoal, vamos continuar nosso assunto e eu quero falar sobre uma fonte artificial de campo magnético, que é um fio percorrido por corrente. Como eu já te falei, o campo magnético ele é vetorial, ele precisa de módulo, direção e sentido. Então, essa formulinha que eu já vou te falar, ela te dá o módulo do vetor campo magnético. A direção e sentido eu vou calcular depois, eu vou falar sobre ela com a regra da mão direita, que eu já vou te explicar como que é. Então, se eu tiver um fio percorrido por corrente, eu tenho que, a uma determinada distância dele, o valor do campo magnético será μI sobre 2π vezes a distância. B é o módulo do campo magnético medido em Tesla, I é a corrente elétrica medida em amperes, D é a distância medida em metros, e esse μ é a permeabilidade do meio. Então, assim, se eu estiver no vácuo, é esse valor, vácuo ou ar, 4π vezes 10 a menos 7, isso aqui é a unidade dessa permeabilidade, Tesla vezes metro por ampere. Como que eu vou saber qual que é a direção e sentido desse campo? Esse campo aqui ele vai ser circular, e você vai utilizar a sua mão direita para que você ache qual é a direção e sentido. Você vai colocar o seu dedão igual está a corrente. E você vai olhar as pontas dos seus dedos como se você fosse pegar esse fio. Então, olha só, se eu fosse pegar esse fio e o meu dedão para lá, ó, que é o sentido da corrente, a ponta dos meus dedos do lado de cima estaria saindo. Quando a gente fala, para a gente representar essa direção saindo, a gente faz um pontinho assim, ó, saindo. Então, se eu tentasse pegar dessa forma aqui, meus dedos sairiam daqui, e depois de dar a volta aqui, ó, do lado de baixo, eles estariam entrando. Então, nesse ponto aqui, ó, eu vou fazer um xizinho, que significa entrando. É só você pensar numa flecha. Se a flecha estiver vindo em sua direção, você vê a pontinha dela. Se a flecha estiver indo para o lado de lá, você vê a traseirinha dela lá, né? Entendeu? Então, isso aqui significa saindo, isso aqui significa entrando. Então, o campo magnético em torno do fio, ele vai ser circular, ele vai dar uma volta assim, ó. Nesse ponto aqui ele está apontando, saindo do plano, aqui ele está entrando no plano. Se eu olhasse na frente aqui, ó, ele estaria descendo, né? Porque ele faz esse movimento. Se eu olhasse de trás do quadro, ele estaria subindo. Beleza? Essa é a regra da mão direita. Bota o dedão no sentido da corrente e tenta pegar. Se a corrente estivesse para cá, seria o contrário. Entraria do lado de cima e sairia do lado de baixo. Pessoal, vamos lá. O que é campo? Campo é uma região do espaço que interage com alguma coisa. Campo magnético, ele interage com carga em movimento. Se tiver apenas a carga, mas não tiver velocidade, não vai haver interação. Então, para que eu saiba aqui para onde vai estar a força, a interação vai fazer força, tudo bem? Para onde vai estar a força magnética, eu vou utilizar a regra da mão esquerda. FBV. FBV. Lembra, faça bom vestibular, certo? Força, campo e velocidade. Você vai colocar os seus dedos alinhados com o que você tem. Aqui eu tenho o campo que está entrando e eu tenho a velocidade que está para a direita. O campo é esse dedo aqui, ó. Então eu vou colocar ele assim, ó. Certo? Se estivesse saindo, eu colocaria para cá. Tudo bem? Então, o campo está entrando. A velocidade que esse dedo está apontada para cá, ó. Então, o meu dedão vai estar para cima se eu fizer o revolvinho. Tudo bem? Se a velocidade estivesse para baixo, a minha força estaria para a direita, certo? Como a velocidade está para a direita, a minha força está para cima. Então, olha só, como essa força magnética ela está apontada para cima, isso aqui são vetores, tá? É até legal eu representar isso como sendo vetor aqui, ó. Como essa força é perpendicular à velocidade, ela é uma força centrípeta, ou seja, ela não altera o valor da velocidade, é apenas a direção. Então, o movimento desse cara passa a ser um movimento circular, que vai ter, inclusive, um raio aqui, ó. Bom, como que eu calculo essa força? Módulo de Q, V, B seno θ. Q é a carga, V velocidade, B campo e θ é o ângulo entre a velocidade e o campo. Bom, mas dentro você me falou que esse movimento aqui vai ser circular.
todo movimento circular tem um período. Se eu pegar essa força magnética e igualar com a força centrípeta, eu consigo achar o raio desse movimento. mv sobre módulo de Q vezes B, certo? O pessoal fala da seguinte forma: Habib me vê um quibe, beleza? E aí, olha só, esse é o raio desse movimento aqui. E o período desse movimento? Se eu usar as mesmas fórmulas do movimento circular, eu vou chegar no T, que é período, é igual a 2π vezes m sobre módulo de Q vezes B. M é a massa, B é campo, Q carga. Você pegou o quibe aqui aquela hora, né? Habib me viu um quibe, quando você comeu, você falou assim, nossa, tem 2 pimentas no quibe. Beleza? Boa essa, né? Então, deixa eu te falar um negócio. Se eu quiser saber, por exemplo, o tempo previsto daqui até aqui, ó, vai ser só metade do período, que período é o tempo para dar uma volta completa. Daqui até aqui, por exemplo, ele deu só metade da volta, certo? Então, quanto tempo que ele gastou para vir daqui até aqui? Eu calculo aquele período e depois divido por 2, certo? Isso aqui vai acontecer caso a carga seja positiva. Se ela for negativa, assim que eu fizer a força aqui, eu inverto o sentido da força. A direção vai ser a mesma. A força magnética vai estar apontada para cá e a trajetória seria isso aqui. Para cálculos, é a mesma coisa. Eu vou ter uma mudança apenas na direção dessa força. Então, aqui ó, é caso a carga seja positiva e aqui é caso a carga seja negativa. Certo? Pessoal, falando agora sobre um fio percorrido por corrente imerso num campo, ele também vai ficar sujeito à ação de uma força magnética. Pessoal, pensa comigo o seguinte, quando eu pegar essa força magnética QVB seno θ, corrente elétrica é carga por tempo. Então, se eu pegar a carga, é I vezes ΔT. E velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu pegar um fio percorrido por corrente, os elétrons vão estar percorrendo esse fio aqui num determinado intervalo de tempo, eles vão ter uma determinada velocidade. E a corrente elétrica vai ser Q sobre ΔT. Fazendo essas substituições aqui, eu encontro qual que é a fórmula para a força magnética que atua nesse condutor retilíneo imerso num campo magnético. Porque cada elétron que está se movendo ali por causa da corrente elétrica sofre uma força magnética igual àquilo que a gente acabou de ver. Se eu pegar todas essas forças, eu vou ter a força nesse condutor aqui. Aqui, para eu fazer, é o mesmo esqueminha lá da média da mão esquerda. FB, só que no lugar de V, eu vou colocar I. Pessoal, partindo para o final dessa aula sobre eletromagnetismo, queria falar para você quando eu tenho 2 fios percorridos por corrente elétrica. Olha, pensa para esse primeiro fio aqui, ó. Se a corrente está para cima, o campo que ele vai produzir nessa região está entrando, certo? Então, eu colocaria aqui, ó, B1, que é o campo feito pela corrente 1, está entrando. Então, esse fio aqui está imerso num campo magnético, FBI. O B está entrando, o I está para cima, a força magnética nesse cara está para cá, ó. Certo? Se eu fizer a mesma coisa para esse aqui, eu vou ver que a força magnética nele vai estar para cá, ó. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu tenho 2 fios que eles estão paralelos, percorridos por corrente elétrica, vai haver entre eles uma interação, uma força entre eles aqui. Pode ser que essa força seja de atração quando os sentidos das correntes forem iguais, ou pode ser de repulsão caso o sentido seja diferente. Para eu calcular essa fórmula aqui, permeabilidade, correntes, comprimento do fio e a distância entre eles. Pessoal, obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal para dar aquela força e em breve a gente fala sobre a segunda parte do eletromagnetismo. Beleza? Valeu, tamo junto.